Não há dúvidas de que Vingadores Ultimato está entre uma das maiores e melhores produções do cinema mundial. E talvez numa mesma proporção de grandeza, só que em aspectos negativos, a gente pode destacar o Covid-19. A medida faz parte das ações de combate ao novo coronavírus na economia do país. Como parte das ações de combate ao novo coronavírus, integrantes das Forças Armadas fizeram hoje a descontaminação do Instituto... Meu objetivo nesse vídeo é o seguinte, é pegar alguns elementos presentes no filme Vingadores Ultimato, algumas coisas que eu considero como lições, e tentar fazer um paralelo com a realidade que a gente está vivendo no Covid-19. Bom, para fazer sentido essa reflexão, a gente tem que observar em que contexto se passa o filme Vingadores Ultimato. Eles estão em uma realidade totalmente distante da realidade que eles conheciam. O mundo que eles viviam é um mundo totalmente diferente, com situações, dilemas novos e inclusive algumas dores. A população mundial, ela agora não é mais a mesma em números, e especialmente aqueles que sabem o que aconteceu, né? Que lutaram com Thanos no filme anterior. Bom, e aí eu te pergunto, será que a realidade que a gente está inserido hoje, decorrente do Covid-19, tem algum paralelo com o filme? Ao que tudo indica, sim, desde o isolamento social, as novas relações de trabalho, relações sociais, vivemos uma realidade bem diferente da qual conhecíamos há pelo menos 4 meses atrás. E é uma realidade, sim, de dores, tristeza e aflição, não apenas pelo fato de você estar em casa, não, a gente está falando de pessoas que estão morrendo e também empresas sólidas que estão ruindo aos poucos. Ou então, fazendo esse gancho com o Covid-19, eu vou fazer o primeiro paralelo com o filme. Por quê? O Covid-19 então traz esses momentos de dor e de tensão, e momentos como esse mostram alguns aspectos do ser humano que nem sempre são agradáveis ou que então, até então eram desconhecidos. Vamos pensar? O Arqueiro, eu acredito que dá para fazer esse paralelo muito com ele. Por quê? Porque esse indivíduo tinha um perfil de um homem sensato, equilibrado, que atuava com muita intensidade, né, na sua missão como um herói, mas quando a coisa aperta, o que acontece com ele? Ele vai ter uma postura muito diferente. Ele vai se tornar um indivíduo que vai fazer justiça dentro de uma perspectiva muito contrária à que a gente está acostumado a ver os heróis fazerem. E como é que a gente faz esse paralelo com o Covid-19? Bom, pensa comigo. Se a gente observar, muitos indivíduos se posicionaram de uma maneira bem errônea quando a pandemia começou a ganhar forma. Vamos pensar na galera que aumentou o preço do álcool em gel, sabendo que as pessoas precisavam, no momento de maior necessidade, ainda precisam do álcool em gel. Ou também o preço das máscaras, ou até algumas notícias de corrupção na compra de aparelhos da saúde. Percebam que algumas das posturas dessas pessoas não foram posturas sensatas. Foram posturas que fugiram do padrão no qual essas empresas talvez estavam habituadas, ou que seguiam, ou que tinham como linha de condução. Fica a lição de como esses momentos de tensão podem mostrar faces do comportamento humano. Outro que a gente pode citar no que diz respeito a não reagir bem diante de momentos de tensão foi o Thor. O poderoso Thor, com a sua força, com suas habilidades, ele agiu de uma maneira muito fora do padrão que se esperava dele. Isso traz uma lição pra gente. Traz a lição da nossa fraqueza, que todos nós estamos suscetíveis, mesmo tendo habilidades inúmeras. E não só isso. Isso mostra também que em alguns momentos de dor, as nossas habilidades, aquilo que a gente tem de qualidade, que é útil para muita gente, a gente acaba deixando essas coisas ofuscarem, ou elas ofuscam pela intensidade com que elas vêm. Tá? Isso traz paralelos com certeza diversos pra gente. E sim, estamos todos suscetíveis a esse cenário. Mas a gente tira, além de toda essa situação ruim, a posição dos amigos do Thor. Porque você vai ver de maneira intensa, é um caminho que não é o melhor caminho diante de situações de tensão. E claro que falar isso parece muito fácil, né? Mas é o que tem que ser falado, porque muitos de nós têm essa tendência natural de tentar se blindar, onde na real a gente tem que tirar essa tela, esse muro de proteção e se abrir para os conselhos, para as dicas e para as pessoas que estão dispostas a ajudar. Até agora eu citei 2 heróis que tiveram posturas negativas, mas tem um que com certeza ele se sobressai. E mesmo estando muito distante de ter a força, por exemplo, do Thor, ele mostra uma força mental, ele mostra uma sagacidade, uma destreza muito grande. Estou falando de Steve Rogers, Capitão América.
Pois é, você percebe que as posturas dele são posturas que elas mostram o quê? Que ele soube lidar muito bem com essas circunstâncias, que ele tinha uma estrutura emocional muito sólida e que ele soube até procurar ajuda quando necessário. Ele faz parte lá de um grupo de autoajuda e ele fica tentando se manter ativo mesmo diante da situação adversa. É importante observar que os aspectos nobres do Capitão não são de agora. Se você pensar no primeiro filme, ele mostra um padrão diferenciado dos demais quando ele ainda nem tinha poderes e ele se lança em uma granada. Ou também no filme Guerra Civil, quando ele compra briga com todo mundo para defender a integridade do amigo que ele conhecia, do Buck, o Soldado Invernal. E claro, isso fica outra lição pra gente, tanto fazendo paralelo com o filme com o Thor, quanto no Covid-19. Primeiro com o Thor, olha só, você pode não ter todas as habilidades do Thor, né? Você pode talvez fazer o comparativo com alguém que tem milhões de habilidades, mas a sua habilidade ela tem muito valor e ela pode sim ajudar todo o grupo. E fazendo um paralelo com o Covid-19, percebam que é justamente isso que muitas pessoas estão precisando nesse momento. Talvez sua habilidade seja o recurso financeiro, você pode ajudar uma pessoa que precisa. Talvez seja o recurso emocional, né? Você tem uma estrutura emocional muito sólida, muito forte, e você pode dar apoio para os seus amigos próximos, pessoas distantes. Enfim, você pode sim dar uma palavra de conforto nesse momento e reverter todo o cenário dos que estão à sua volta ou até distantes de você. Então é um pouco, com certeza ou muito, se tornar um herói nesse momento, né? Fazendo um paralelo já com o filme, dá para ser herói nesse momento sim, porque o herói ele usa das suas habilidades para salvar vidas. Então usemos das nossas habilidades para salvar as vidas que precisam, né? Seja, como eu disse, uma pessoa mais longe, distante, uma pessoa que está distante, uma pessoa que está próxima, um familiar nosso, enfim. Bom, a última lição então fica com um dos personagens mais emblemáticos e fortes dos Vingadores, é o Hulk. O que a gente pode extrair disso aqui? Se a gente parar para pensar, o Bruce Banner sempre rejeitou o Hulk. Mas nesse filme ele vai aceitar o Hulk. E quando isso acontece, ele se transforma num novo indivíduo, né? Percebe que isso talvez traz uma relação com a gente, porque muitas vezes aquele ponto que a gente tem como fraco ou algo que a gente não quer mostrar, que a gente entende como uma maldição, quando a gente aceitar ele, as coisas podem fluir de uma maneira diferente, porque isso pode ser escola tanto pra gente quanto para outras pessoas. A gente pode ensinar para outras pessoas naquele ponto que a gente considera fraco ou ruim. Isso tudo vai te tornar um indivíduo que consegue ver a dor do outro com mais facilidade. Então percebo que esse ponto que é teoricamente ruim, ele vai ter uma abordagem, uma abrangência e uma usabilidade ou uma utilidade, melhor dizendo, para alguma outra pessoa. Legal? Então acho que esse é um dos pontos a gente observar dentro desse sentido. Aquilo que você não gosta em você certamente tem um motivo dele estar ali e vai ser útil para a sua vida e para outras vidas também. E tem outra lição também muito relevante que a gente pode usar o Hulk como exemplo. Quando ele volta no tempo, né? Então ele fica olhando tete a tete o personagem ou o indivíduo que ele era alguns anos atrás e o indivíduo que ele tinha se tornado. Ele faz tipo, o que eu tô fazendo? E nesse momento que a gente é forçado a ficar em casa, que a gente tem bastante tempo à disposição, talvez seja um bom momento de fazer uma reflexão, né? De voltar no tempo aí, nas suas histórias, nas suas ações, nas nossas ações, e verificar o que pode ser melhorado, o que pode ser transformado, o que no passado foi feito que trouxe aspectos positivos ou negativos para os dias atuais. Talvez esse seja sim um bom momento para tal. E claro, também se a gente tem recursos à nossa disposição, se a gente tem saúde, tem família, tem alimento nesse momento, não há dúvidas de que a gente pode usar desse tempo também para agradecer e, como eu disse lá atrás com o Capitão América, para se tornar um herói e salvar vidas diversas. Então é isso aí, a gente vai se falando nos próximos vídeos e até a próxima.